te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Espírito de temor, mas de ousadia, onde eu te amar, fluirás, onde eu te colocar, tu brilharás, e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Que todo mundo. Rádio Mulheres de Deus. Disparada. Na audiência. 20h37. Começa agora o programa Vida em Graça, porque pela graça sois salvos. Efésios 2:8. Com vocês, a evangelista Etelânia de Cássia. Boa noite, graça e paz a todos vocês que estão a partir de agora conectados comigo
Eu sou a evangelista Etelânia de Cássia. Estamos diretamente da cidade do Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco. Louvo a Deus por esta ocasião que estamos mais uma vez reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para trazermos palavra de reflexão, de fé, de revelação para você que está nesse momento conectado na Rádio Mulheres de Deus.net e também através do meu perfil Etelânia Lima, no Facebook. Muito obrigada a todos vocês que estão nesse momento. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Louvado seja Deus pelas vossas vidas. Agradeço desde já ao Juliano Andrade, Josélia Silva, Wellington Gomes. O Juliano Andrade deixou uma mensagem: a paz do Senhor, irmã Etelânia, tudo bom, Deus abençoe você, Deus abençoe. Nós somos abençoados, meus irmãos. Efésios 1:3 para a vossa reflexão. Sandra Brilhante, Cristina Silva, Romildo Santos, graça e paz, boa noite a todos que estão junto conosco. Quem está nos ouvindo pela Rádio Mulheres de Deus.net, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, também pelo Facebook, recebam também o meu abraço, todos vocês que estão junto comigo neste momento. O programa Vida em Graça é um programa que é livre, independente, que traz a palavra do Senhor, que traz o Evangelho do Reino, o Evangelho que foi revelado, o único Evangelho realmente que nós cremos, foi revelado ao apóstolo Paulo para todas as nações, mas o apóstolo foi enviado aos gentios e hoje nós conhecemos a revelação da graça e do amor de Deus através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário, na sua ressurreição ao terceiro dia, porém, como enviado, como profeta, como apóstolo, como mestre, como o nosso evangelista, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação, né, do evangelho, e nós aqui trazemos essa palavra de conciliação e de reconciliação de Deus com a humanidade. Então nós temos essa missão e trazemos esse trabalho de uma forma não a nos exaltar, mas para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo a reflexão da palavra sobre a orientação do Espírito Santo de Deus, orando sempre, buscando o entendimento da parte de Deus das palavras, estudando, buscando o conhecimento e podendo compartilhar com os irmãos através desta rádio, que é um instrumento de Deus na minha vida, e eu acredito na vida daqueles que por aqui passaram, daqueles que estão conosco também nesse trabalho. E agora através do Facebook, onde nós podemos também compartilhar com os irmãos essa palavra fiel, verdadeira, esse evangelho que tem transformado vida, que tem realmente trazido a paz que o mundo não pode nos dar. O conhecimento dessa palavra, ela transforma totalmente essa mentalidade e vem realmente trazer uma paz que o mundo não conhece. Então, como essa vida não está fácil, o mundo está realmente atribulado, muito sofrimento, muita lágrima, muito choro nesse mundo, nós precisamos estar nos consolando, nos apoiando uns aos outros e trazendo esse evangelho para todos. Nós precisamos que todas as pessoas que estão aqui, independente da sua religião, independente
de estarem ou não dentro de uma denominação, de uma congregação, tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque ela por si só, ela não volta vazia para o nosso Deus, ela sempre voltará com uma resposta para Ele. Então, nessa certeza de que nós estamos pregando o Evangelho, e esse Evangelho é o que transforma as vidas e realmente traz a paz que o mundo precisa e que o mundo não tem. E nós estamos aqui nesse compromisso, porque viver em graça não é viver uma religião, é viver um relacionamento com Deus. É termos aqui a certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo consumou a sua obra, a sua missão, ao qual ele foi enviado para esta terra para cumprir a pedido do Pai. E estando consumada esta obra, nós hoje vivemos uma nova realidade e sabemos e cremos e confessamos que ele ressuscitou ao terceiro dia, assim como previa as profecias acerca do Messias, e por isso também temos a consciência de que Jesus Cristo, o Nazareno, é o Cristo de Deus, é o Messias prometido a Israel. Infelizmente, alguns países vivem em guerra porque não acreditam nesta verdade. Mas aqui, com o coração alegre e feliz, nós confessamos e damos testemunho da palavra de Deus que está escrita para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa alma, das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, no próximo bloco, nós estaremos aqui fazendo a leitura bíblica de hoje. E eu convido você, desde já, a estar louvando comigo aqui no programa Vida em Graça de hoje. Vamos louvar esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, o Deus que criou o mundo, a terra, o mar, em tudo que neles há. Eu agradeço também a Deus pela vida da Sandra, a Cristina Silva, o Romildo Santos e a minha irmã Juliana Cássia. Agradeço por você estar aqui, o Paulo Bregantin também que está aqui, ok? Deus seja louvado pelas vossas vidas. Vamos ouvir um louvor? Daqui a pouquinho eu volto para fazer a leitura bíblica de hoje e orar com você. Também pode deixar o seu pedido de oração. Antes do término do programa, nós faremos uma oração, conforme os pedidos de oração se tiver, e estaremos juntos também, trazendo alguns comunicados importantes, algumas notas de utilidade pública, trazendo mais algumas informações para que você possa, durante o programa Vida em Graça, também tomar conhecimento, né, de algumas ações importantes no nosso dia a dia. Somos cidadãos, somos cristãos, somos cidadãos, então é muito importante, tá bom? A Marinês de Souza, paz do Senhor, graça e paz, amada. Vamos lá, vamos ouvir um louvor? Daqui a pouquinho eu volto com você. Horas e 47 minutos. Maravilha. Aleluia. 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 No longo caminho de Emaús,
sem a presença de Jesus é triste o jornadear. Mesmo em companhia de alguém, mas se este alguém não é Jesus, penoso é o caminhar. Eis que de repente o mestre chega com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajante triste de Emaús, consolados por Jesus, já não lamentam mais. Fica comigo, fica, não vai embora, fica, escura noite, fica, não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso pra vencer. Mestre, fica comigo, fica, Senhor, não vai-se embora, fica, escure a noite, fica, não te ausente, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica. Arabacandaraia, fica, Senhor. Oh, nós queremos continuar sentindo a tua presença esta noite. Fica, Senhor, aleluia. No longo caminho para Sião, os salvos não tropeçarão. Jesus os guiará. Seus ensinamentos, qual fanal, enchem de luz o perindrino e firma o seu andar. O terno olhar do Salvador acalma o pobre viajou e renova seu ser. O caminho é longo, mas tem luz, a companhia de Jesus faz o fiel vencer. Todos nós, fica comigo, fica, não vai embora, fica, escura noite, fica, não te ausente, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso pra vencer. Mestre, fica comigo, fica, não vai-se embora, fica, escure a noite, fica, não te ausente, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso pra vencer. Mestre, fica,
o meu mestre. Meu querido mestre. Aleluia. Aleluia. Assim como Jairo fez, prostrado aos teus pés, Jesus, aqui estou, meu Senhor. Assim como entraste, mestre, no lar de Zaqueu, peço que entras no meu. E comece a mudar e comece a restaurar o meu lar. Que o milagre aconteça e nos ponha por cabeça, Senhor. E comece a mudar e comece a restaurar o meu lar. Que o milagre aconteça e nos ponha por cabeça, Senhor. E aqueles que perdidos estão, venham a te encontrar. E aqueles que cativos estão, recebam a libertação. E aquele que enfermo está, receba a cura pela graça que está em ti, que está em ti. E comece a mudar e comece a restaurar o meu lar. E o milagre aconteça e nos ponha por cabeça, Senhor. E comece a mudar e comece a restaurar o meu lar. E o milagre aconteça e nos ponha por cabeça, Senhor. E aqueles que perdidos estão, venham a te encontrar. E aqueles que cativos estão, recebam a libertação. E aquele que enfermo está, receba a cura pela graça que está em ti, que está em ti. Oh, e aqueles que perdidos estão, venham a te encontrar. E aqueles que cativos estão, recebam a libertação. E aquele que enfermo está, receba a cura pela graça que está em ti, que está em ti. Somente em ti. Que todo mundo. Rádio Mulheres de Deus. Disparada. Na audiência.
Bem, são 20 horas e 58 minutos. É isso. Chegou a hora de nós estarmos juntos em oração para a leitura da palavra. Quero agradecer também ao Maicon Jarbas Beckham, a Evanilde Escaranaro, o Ricardo Passos, um abraço para Passos. Todos que estão aqui junto comigo, através do Facebook, através da rádio mulheresdedeus.net, para que possamos ouvir uma palavra. Eu peço que vocês estejam acompanhando em oração, que o Espírito Santo de Deus possa, nesse momento, nos inspirar para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santíssimo Deus, Deus eterno, Deus de amor, Deus de paz, Senhor, Deus meu, Pai, nessa hora, Senhor, eu venho a Te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome mais uma vez, para a realização deste programa, o programa Vida em Graça, Senhor, através desta rádio que eu creio, instrumento Teu nas minhas mãos, nas mãos daqueles que estão conosco. Agradeço desde já por esta oportunidade também de estarmos aqui pelo Facebook, Senhor, para trazer esta palavra de uma forma que está sendo entregue sem barreiras, de paredes, de denominações. E nós estamos aqui, Senhor, buscando, trazendo a palavra e buscando entendimento para que o Teu Espírito Santo esteja a nos inspirar nesse momento, Senhor. A cada momento, a cada segundo que essa palavra for lida, que todos aqueles que a ouvem sintam a Tua presença, sintam o Teu poder, sintam a sua mente iluminada, sintam o entendimento, que tenham paz, que aceitem esta palavra, Senhor, em sua mente, em seu coração, que haja transformação de vida, que haja transformação de entendimento, que eles passem a realmente reconhecer como o Senhor quer ser reconhecido, e aqueles que aqui estão, Senhor, sintam-se também em seu coração, na certeza de que o Senhor os ama, que o Senhor traz uma mensagem de reconciliação, de paz para toda a humanidade, Senhor. Que este entendimento desta palavra não venha através de mim, mas venha através do Teu Espírito Santo na vida de cada um daqueles que buscam, não a mim, Senhor, mas a Ti nesta hora. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão perdidos, pessoas que acham que não existe mais jeito, que não tem mais solução, que vivem preocupados de alguma forma a querer agradar, mas que muitas vezes encontram dificuldades, que enfrentam preconceito, que enfrentam situações difíceis na área financeira, que enfrentam situações difíceis nos seus relacionamentos, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, de alguma forma estão sendo atribulados. Mas hoje eu quero, Senhor, pedir esta palavra, que sobre esta palavra que o Senhor nos revele a Tua graça, o Teu amor, o Teu favor imerecido, porque aqui estamos, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja invocado, para que o Teu nome seja confessado, e que haja unidade, que haja paz e que haja restauração de vidas nesta hora, Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade, por esta noite, por o Senhor ter me conservado em vida, por o Senhor me dar saúde, por o Senhor estar junto conosco, em cada um que aqui está, se manifestando com poder, com autoridade, para o perfeito entendimento da Tua graça, do Teu amor. E agradeço por essas vidas que aqui se propuseram a estar junto conosco, na certeza de que o Senhor falará a cada um dos corações que aqui se fazem presente, através da rádio Mulheres de Deus também, de perfil do Facebook. Faz-me
aqui, Senhor, instrumento da tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade em minha vida, para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É neste nome poderoso que nós pedimos e já agradecemos, na certeza de que o Senhor está a nos ouvir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bem, a palavra que eu gostaria de convidar você a estar nesse momento lendo comigo está em Romanos, capítulo 10. Nós iremos fazer a leitura desse capítulo 10, onde eu acredito que o Senhor nosso Deus vai, através da sua palavra aqui, tocar o seu coração e trazer revelações que vão trazer paz à tua vida, que vai trazer equilíbrio à tua vida e, consequentemente, vai trazer outras e outras bênçãos na tua vida. Porque tudo está na nossa mente. Nós precisamos entender a verdade deste evangelho, a verdade desse amor de Deus, para que a gente possa ter uma paz que esse mundo não pode nos dar. E muitas informações nos são negadas, nos são ocultadas. E nós, quando buscamos a verdade de Deus com sinceridade, Deus revela. Assim como Deus revelou ao apóstolo Paulo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje trazendo esta palavra para você. Então, em oração, sempre com sinceridade diante de Deus, totalmente dependente de Cristo para tudo, nós lemos esta palavra para que você possa acompanhar junto conosco. Vamos ler Romanos capítulo 10. O título desta passagem é: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que dizer? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra, amados, traz a explanação, a explicação de Paulo, do apóstolo Paulo aos romanos, sobre a situação dos judeus, do povo judeu, do povo de Israel, e diante da justiça de Deus. E quem é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Jesus Cristo. Então, Paulo começa esta carta, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, dizendo: irmãos, como eu estou dizendo aqui a vocês, irmãos, irmãs, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque Paulo estava orando por Israel para a sua salvação? Porque Israel, durante um bom tempo, vinha acompanhando Moisés, no deserto, e duvidou da promessa de Deus. Tanto é que Josué e Caleb, e principalmente Caleb, recebeu a promessa de herdar Edom, e o povo que atravessou o Jordão, daquele povo que atravessou o Jordão no Êxodo, apenas Josué e Caleb, seu vivo, e a sua geração herdou Israel, a Israel espiritual, por meio da fé, da promessa de Caleb, que Deus fez a Caleb, e Caleb teve fé nesta promessa e entrou em Canaã e herdou a terra conforme a promessa que Deus havia feito através de Moisés a Caleb. Então, o que nós vemos aqui é que o povo que
rejeitou a salvação, que é o Cristo, Jesus, o seu próprio povo, o povo judeu, em determinado momento, Paulo vem a relembrar o que tinha acontecido, né, para aquele povo saber do que Deus havia feito por meio de Cristo e o que havia mudado na história, porque aquele povo recebeu a lei, né? O povo de Israel recebeu a lei e nós, os gentios, recebemos a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo. Então a palavra, Paulo diz, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Ele sabia que aquele povo tinha zelo de Deus, mas não com entendimento. Por quê? Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, que é Cristo, e procurando estabelecer a sua própria justiça, que aquele povo começou a reclamar, aquele povo começou a murmurar, aquele povo começou a querer voltar para o Egito, aquele povo continuou, apesar dos grandes sinais e milagres que Deus fazia, a blasfemar, a falar, né, contra o seu Deus, e não houve temor. Aqueles que temeram a Deus, que continuaram confiando em Deus, tiveram a promessa de Deus, né, na vida concretizada, e tomaram posse da terra prometida de Canaã, como foi o caso de Josué e Caleb. Mas ali aquele povo estava vivendo debaixo da lei, aquela lei que estabelecida por Deus para Moisés, e mesmo assim, naquele período, o Senhor ele fala, por fim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então nós temos que confiar em Cristo hoje. Quando o Senhor fala, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, é porque hoje, neste momento da nossa vida, só existe uma forma de ser justificado diante de Deus. É pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que fé é essa? A fé em que exatamente, ou simplesmente na pessoa de Cristo? É na fé, no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, na obra regeneradora de Cristo naquela cruz. Quando ele diz que está consumado, é porque está consumado, que ele já cumpriu toda a lei e também todas as profecias a respeito do Messias, e que nós hoje temos nele a salvação que nós precisamos. Então, o que é que Cristo está dizendo? Louvado seja Deus, que Paulo está falando a respeito deste Cristo maravilhoso, que é Jesus Cristo ressuscitado, que é o Messias de Israel, e que Israel renegou, os próprios judeus criaram, né, para si próprio a sua justiça, continuaram com a lei, se conduzindo por meio da lei, quando na verdade Paulo diz, o fim da lei é Cristo, e para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Glória a Deus. Então nós aqui, eu quero falar para você o seguinte. Paulo segue e diz assim, ora Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então naquele momento da história, o povo teria que seguir a lei para viver, para ter vida, para estar justificado diante de Deus. Porque o povo andava debaixo do pecado e vivia morto espiritualmente, mas a lei trazia para eles uma esperança,
E esta esperança lhe levava ao Cristo. Mas quando Cristo chegou, o povo judeu não o aceitou como tal. E esta justiça foi realmente negada por eles. Eles não a aceitaram. Foi rejeitada por eles. Então, Jesus Cristo, quando ele chega para cumprir a lei. E mais os judeus, eles permaneceram viver através da lei, ou seja, rejeitaram a justiça de Deus. E Paulo deixa bem claro que o fim da lei é Cristo, e ele diz mais, que para a justiça de todo aquele que crê. Ele diz, todo aquele que crê. Você, qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo. Então Paulo diz no versículo 5, ora Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então a justiça, o padrão de Deus naquela época, para a justificação do povo judeu, era eles viverem pela lei, obedecendo aos 10 mandamentos, obedecendo às 613 ordenanças e toda aquela lei que era entregue ao povo durante muito tempo. Mas Paulo diz que quando Cristo chegou, o povo não aceitou. O povo judeu, eles rejeitam a justiça de Deus. Ou seja, eles se recusam a continuar a sua vida apenas confiando no que Jesus Cristo estabeleceria, o seu reino, uma nova vida na fé, e onde nós viveríamos com um conceito diferenciado, que era uma diferença muito grande para eles. Eles viveriam agora com uma liberdade que eles não conseguiam assimilar, que era de estar em Cristo e confiar no sacrifício, na ressurreição e em tudo que Deus restabeleceria por meio de Cristo, através da sua vinda, da sua morte e da sua ressurreição. Então eles negam a Cristo e continuam a querer viver pela lei. Então Moisés descreve a justiça que é pela lei, e o homem que viver por essas coisas viverá por elas. Era o que Moisés tinha por missão, certo? Mas o apóstolo Paulo esclarece, isso aqui é pela fé, diz assim, há uma diferença. Vamos ler. Não digas em teu coração quem subirá ao céu. Ou seja, pela lei, todos que diziam quem viver pela lei viverá, estavam corretos. Até aquele presente momento, eles estavam corretos. Quem viver seguindo a lei, este terá uma vida eterna, este terá vida, não morrerá, não descerá ao inferno. Então, estavam certos até aquele momento em que Cristo não havia chegado. Mas Paulo avisa o povo e esclarece aos romanos que os apóstolos, discípulos de Jesus Cristo, anunciaram em todas as cidades da Galiléia, e todas as cidades circunvizinhas estavam já ouvindo falar
que havia mudado alguma coisa, uma novidade, tinha uma boa notícia para aquele povo. Algo havia mudado e havia uma resistência devido à cultura daquele povo de aceitar a justiça de Deus, que era Cristo. E hoje ainda muitos resistem a aceitar a justiça de Deus, que é Cristo, querendo permanecer, levando em conta a prática da lei para justificação do povo de Deus. Este período já passou. O período da lei ser o padrão, seus critérios para a justificação do povo de Deus diante de Deus, para o povo, para a humanidade, né? Hoje o critério é outro, o método é outro, o meio é outro, a forma de você, digamos assim, chegar ao coração de Deus e receber a sua graça, que é a sua salvação, é outro, não é a lei. De tal forma que Paulo deixa bem claro, mas a justiça que é pela fé diz assim, 2 pontos, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Se eu duvido que alguém, né, no meu coração eu duvido, e fico me questionando, quem subirá ao céu, quem será salvo, né? Quem merece ser salvo? Então, se eu questiono isso na minha mente, se eu estou questionando, a Bíblia diz que isso é trazer do alto a Cristo. Por que é trazer do alto a Cristo? Porque quando Jesus Cristo ele ressuscitou, ele deu a vida eterna, a salvação por meio dele. A prova da ressurreição de Cristo, né, é justamente o fato dele falar que nele haveria vida e vida em abundância. Então, para quem? Para todo aquele que nele crê. Então, se eu creio em Cristo e fico questionando na minha mente, no meu coração, quem vai subir aos céus, é porque eu estou duvidando da ressurreição de Jesus Cristo e de que Jesus Cristo realmente ele cumpriu a sua missão, né? Ele ressuscitou para mostrar que existe uma vida eterna. Ele retornou aos céus com a promessa de que virá buscar a sua igreja e que estaria indo para nos preparar lugar nos céus. Então, se em meu coração eu começo a questionar quem subirá ao céu, eu estou também colocando em dúvida os critérios de Deus para a salvação hoje, que é pela fé. Por quê? Quem pode dizer, no último momento da sua vida, se você vai estar confessando ou não a Cristo, Senhor da sua vida? Ninguém pode dizer se no último momento da minha ou da tua vida haverá uma confissão. Suponhamos que eu ainda não tenha confessado a Cristo como Senhor da minha vida.
ainda não o tenha, né, pelo poder do Espírito Santo de Deus, como eu sempre digo que isso vem do Espírito Santo de Deus, não é obra de homem. Nós precisamos pregar, mas existe essa questão da soberania de Deus na nossa vida, né, da predestinação das ovelhas de Deus, que Ele sabe quem são, e nós precisamos, né, questionar quem subiria ao céu? Não, de forma alguma. Nós não podemos e nem devemos questionar e nem colocar dúvidas no coração e na mente do nosso próximo, independente de religião. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio estabelecer uma justiça que é pela fé. Todo aquele que crê, e quem conhece o coração do homem e da mulher, a palavra diz, será salvo, independente de religião. Isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com o sacrifício de Cristo na cruz e a eficácia desse sacrifício e da sua ressurreição, que significa para esta geração em que nós estamos hoje vivendo. Uma geração que está em Cristo. Então, quando Paulo diz aqui no versículo 7, Romanos 10, verso 7, ou quem descerá ao abismo, é a mesma coisa. Eu não posso estar questionando, perguntando quem vai subir, ou quem vai subir ao céu, quem vai descer ao inferno, ao abismo, porque quem diz isto é a trazer dentre os mortos a Cristo. Ora, quem foi que morreu por nós? Quem desceu dentre os mortos para nos dar vitória? Ele, Jesus Cristo. Então Ele desceu para nos dar uma salvação, para nos livrar do abismo, para cumprir toda a palavra, toda a promessa, para que por meio dele, né, todas as profecias forem cumpridas e Ele nos desse a paz que o mundo não pode dar. Então, com certeza, aqueles que crêem não serão julgados, mas os que não crêem já estão julgados. Então, a palavra de Deus, ela vem trazer para mim e para você este questionamento nesta noite. Nós não podemos duvidar, né, do poder do ato de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz e da sua ressurreição, que foi restaurar o paraíso, que foi trazer a vida e a vida em abundância e dar acesso a todos aqueles que crêem nele a uma vida eterna, a uma vida plena, a uma vida livre de condenação, onde ele tira o pecado do mundo e carrega sobre si e nos deixa na condição de aprovados e reconciliados com Deus. Então não podemos questionar quem vai subir ao céu ou descer ao abismo, porque Jesus Cristo, ele já fez todo o sacrifício pela humanidade para que todo aquele que nele crê não pereça, mas antes tenha a vida eterna, tenha salvação nele. Então, como eu não estou no coração do meu próximo, como eu não estou na mente do meu próximo, como eu não conheço cada minuto do meu próximo, da vida do meu próximo, como eu reconheço o poder de Cristo, eu jamais devo questionar quem vai subir ou quem vai descer, quem é salvo, quem não é salvo, porque Jesus Cristo
já fez o que tinha que ser feito para nos dar salvação. Para que nós possamos ter certeza desta salvação, nós precisamos entender esta obra regeneradora de Cristo. Então, Paulo começa explicando ao povo romano que houve um período da lei, e esse período acabou, era a justificação daquele povo pelo período da lei, através da prática da lei, mas que este momento acabou, findou na história, e hoje nós vivemos e devemos viver pela fé em Cristo Jesus. Então, a palavra segue e diz, mas que diz, Romanos 10 hoje, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra é esta, nós estamos lendo, a Bíblia. A palavra de Deus está junto de qualquer um de nós, está ao alcance de todos, mas na tua boca também para confessares, né? E no teu coração, esta é a palavra da fé que temos. Então, a saber, se com tua boca confessar o Senhor Jesus, veja que Paulo diz que esta palavra está ao alcance de todos. Não está longe, está aqui hoje. Eu estou trazendo esta palavra de salvação para você hoje, né? Porque ela está na minha boca, ela está no meu coração. Então, esta é a palavra da fé. Eu estou aqui falando da fé que eu tenho, né? Na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é o que eu estou fazendo aqui, pregando, né? Então, Romanos 10, 8, fala do que eu e todos os pregadores da palavra de Deus, da graça, do reino, do evangelho de Deus, fazem. Pregar essa palavra que está ao alcance de todos. Eu duvido que alguém que esteja me ouvindo aqui através da Rádio Mulheres de Deus ou do meu Facebook vai dizer que nunca ouviu falar na palavra de Deus. Com certeza você ouviu falar. Em algum momento você ouviu falar. Então, o que é que Paulo está dizendo é isso. Então, se ouvimos falar, se teve quem pregue também, você pode ler esta palavra. Essa palavra está ao seu alcance, essa palavra pode estar na sua boca, no seu coração. E esta palavra é uma palavra de fé, que é a que nós pregamos, é dando testemunho do que Jesus Cristo fez, da sua morte, da sua ressurreição, da sua vida, do que falaram os profetas, né, a seu respeito, enfim, da sua história. Esta é a palavra de fé que nós pregamos. Então, Paulo diz aqui em Romanos 10, 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Glória a Deus. E o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou confessando que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, se eu creio, estou salva. Amém? Glória a Deus. E você também pode fazer isso. E quando você faz isso, tudo muda. Por que muda? Porque o Espírito Santo de Deus toma a direção da tua vida. Totalmente. Agora, por que é que você confessa a Cristo? Porque creu. Se creu, foi porque eu preguei. Agora, se eu preguei, por que eu estou pregando? Porque o Espírito Santo de Deus, em algum momento, usou pessoas para que pudesse também me fazer conhecer esta palavra. Mas isto não é mérito meu, não é mérito dessas pessoas,
É uma obra que Deus começou na humanidade, de levar as ovelhas de Cristo ao conhecimento da sua palavra e a confessarem com a sua boca, no seu coração crerem que ele ressuscitou dentre os mortos. Que Deus, que o Pai o ressuscitou dos mortos. Então nós confessamos porque esta confissão, ela é justamente uma ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É justamente também dom que Deus nos concede, que é o dom da fé. Por isso confessamos. E todos nós temos uma medida de fé, todos nós temos aquela fé que nos leva de alguma forma a crermos este Deus maravilhoso. E nós continuamos aqui a palavra porque sabemos que o tempo está bem avançado e nós teremos outros programas onde eu estarei entrando em outras questões referente à predestinação. Tá certo? Então vamos continuar aqui, porque visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, você crê, então isso faz parte da justiça de Deus. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a justiça de Deus, ela vem por meio de Cristo. E por meio de Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. Então, por isso que a palavra diz, visto que com o coração se crê para a justiça. Esta é a justiça de Deus. Aquele que nele crê, no Cristo, em Jesus Cristo, e confessar, será salvo. E quem vai confessar? Aquele que ouvir a palavra. É aquele que o Espírito Santo de Deus já sabe, já trabalha no seu coração, na sua mente, para que ele possa ouvir esta palavra em algum momento, por ele ser ovelha, por ela ser ovelha de Jesus, ele ouvirá a voz do Senhor. Então esta é a justiça de Deus. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que aqueles que creem em Jesus não terá dúvidas, não será confundido, não será induzido também a erros, a enganos de doutrinas várias, de homens, de mulheres, de confusão religiosa. Essas pessoas não serão confundidas. Elas estarão confessando a Jesus, que creram em seu coração na justiça e confessaram com seus lábios para a sua salvação. Isso faz parte da justiça de Deus mediante Cristo, que disse que quando muitos falam dessa forma, que quando vão aceitar a Jesus, sente que a sua vida foi transformada e muda de vida. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos, com a boca, fazer a confissão, confessar, não é aceitar, porque Jesus Cristo é que nos aceitou. Então nós precisamos apenas confessar, crer em nosso coração e nossa boca confessar, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ou seja, primeiro, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Romanos capítulo 19. E em teu coração creres que Deus, o Pai, o Criador, o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Então, confessa a Jesus como Senhor da tua vida, no teu coração, que se você crê que Deus os ressuscitou dos mortos, a palavra diz será salvo. E quando Paulo fala isso, Paulo está falando para os romanos. Paulo está falando para todos aqueles que viriam após a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando para os povos gentios, povos de outras nações. O gentio significa povos estrangeiros, povos de outras nações que não eram judeus, não eram israelitas na carne, né? Israelita natural, mas que seriam o Israel espiritual, aqueles que creriam em Cristo, na justiça de Deus, e o confessariam em qualquer tempo, em qualquer lugar, em toda parte. Então, Paulo está falando que findou a lei, que o fim da lei é Cristo, e que daquele momento em diante, todo o povo, a humanidade que confessar com o seu coração, crer no seu coração em Jesus Cristo e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Toda criatura de Deus que o confessar. Então, nós estamos aqui falando do quê? Do amor, da graça de Deus. Nós estamos falando do que o apóstolo Paulo também fala aqui aos romanos, que a graça, né, de Deus, ela nos justifica gratuitamente. Quando ele diz aqui em Romanos capítulo 3, 24, em que outro programa eu trouxe essa mensagem para você, ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados gratuitamente pela graça, né? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, Paulo vem falar que o povo judeu não aceitou. E muitos, infelizmente, ainda vivem sem aceitar Cristo como sendo suficiente para a sua vida. Muitos ainda querem se justificar pela lei. Fazem uso da Torá, dos mandamentos, né, das ordenanças, do livro de Levíticos, de todos os rituais, né, sacrifícios e mais sacrifícios para serem justificados. E Paulo está dizendo que este povo que faz isto está rejeitando a Jesus Cristo, está rejeitando a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é Cristo e o fim da lei. Então, hoje, o critério pelo qual Deus irá nos ter como agradável aos olhos dele, a termos como, assim, diante de Deus, mostrar o nosso amor, né? Mostrar a nossa devoção a Cristo, é simplesmente crer no nosso coração e confessar que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E a palavra diz, serás salvo. Então, eu quero mais adiante trazer para vocês uma palavra aqui que está muito clara, né? Porque nós não podemos estar perguntando quem vai subir ao céu, quem vai descer ao inferno, quem não vai ser salvo, quem vai ser salvo, porque na verdade Cristo salvou a humanidade de todos os seus pecados, porque se o pecado
que veio ao mundo, veio por meio de um homem, de Adão, o segundo Adão, que é Cristo, já tirou o pecado do mundo e já nos reconciliou com Deus. Isso é um outro assunto, mas eu tenho que trazer algumas lembranças à mente de vocês, os irmãos que costumam ler a palavra, mas que não costumam ler. Entenda que se o pecado entrou no mundo através de Adão, através de Cristo, ele foi tirado. Então, se o pecado entrou através de Adão e isso nos separou de Deus, nos distanciou de Deus, né? Distanciou a humanidade. Eu estou falando a humanidade de Deus, né? Separou, né? O Deus, né? Se sentia ainda irado contra a humanidade. Através de Cristo houve uma reconciliação. Por isso que eu tenho dito, nosso ministério é o ministério da reconciliação, 1 Coríntios 5. E nós estamos aqui para falar deste amor para você. E dizer que todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O que é que Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo? Portanto, não há diferença entre judeus e gregos. Quem são os judeus aqui? O judeu é o primeiro povo que recebeu a aliança de Deus através da lei. Os gentios são os gregos, somos nós, povos de outras nações, povos estrangeiros, como brasileiro, os chineses, japoneses, holandeses, enfim, povos de outras nações. Então, para Deus, o que Paulo diz, não há diferença entre nós mais. Entendeu? Havia uma diferença. No período em que aquele povo de Israel recebeu a lei veio para eles. Digamos assim, eles eram os privilegiados. Mas hoje, quando a justiça de Deus, que é Cristo, é estabelecida, o fim da lei é Cristo, né? Paulo diz, Romanos 10, 4, aqui onde nós estamos lendo, daqui por diante, ou seja, de Cristo em diante, após a morte, a ressurreição, já quando Cristo estava no meio daquele povo, ele já estava mostrando para aquele povo uma nova doutrina que lhe revelaria quem ele era. Tanto é que Pedro confessa, né? Então ele já estava falando que iria fazer. Então o povo estava em trevas, estava imerso debaixo do pecado e precisava da lei. Mas aí Cristo vem, começa a caminhar no meio daquele povo e aquele povo não aceitou a luz que veio ao mundo, a solução para os seus problemas, porque eles não conseguiram cumprir a lei, né? Eles não viveram realmente dentro dos critérios de Deus, estavam todos debaixo do pecado ainda. Chega a salvação para eles, chega a solução do problema deles, chega aquele que vai trazer a remissão dos seus pecados, chega aquele que vai reconciliar a humanidade com Deus, aquele que vai restaurar o paraíso, aquele que vai nos dar uma vida eterna, aquele que é a luz do mundo, é o Senhor que vai salvar a nossa alma, o único que poderia salvar a nossa alma, que veio com essa missão e o povo rejeitou por causa que queria viver com a lei. Pela lei ainda, porque eles eram muito religiosos, eles eram muito supersticiosos,
e outros eram muito idólatras e não aceitavam a liberdade que existia na vida em Cristo, de que eles precisavam apenas confiar no que Jesus havia feito. Deixar toda a sua tradição para lá e confiar em Deus. E acreditar que as profecias sobre o Messias estavam se cumprindo diante dos olhos deles. Jesus estava ali, diante deles, o Salvador da sua vida. Mas eles não aceitaram. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Então, o que é que Deus fala para aquele povo, né? Vou mandar o meu filho, ele será o Messias, o Salvador, estabelecerá o seu reino, um reino eterno que não tem fim, e vai expiar o pecado da humanidade, reconciliar o povo comigo, né? Mas o povo, quando viu Jesus Cristo, eles preferiram viver pela lei. Rejeitaram a justiça de Deus. Então, quem hoje ainda vive pela lei, continua rejeitando a justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Consequentemente, da forma como aquele povo andava em trevas, você está vivendo em trevas também. Porque a luz veio e você não aceitou. Amém? Glória a Deus. A irmã Célia Maria, glória a Deus. A paz do Senhor para todos os ouvintes. Amém, amada. Janita Brizozoki, é isso? O irmão Hipólito Ovale. Buenas noites, hermano Hipólito. Muitas gracias. Deus te bendiga. Amém? Nosso ex-diretor, o irmão Hipólito Ovale, está aqui da Rádio Lagrão-Sion. Cocita Oliveira, Eloá Santos. Janita Bizozoki. Isso. E a irmã Célia Maria, Deus é fiel. Minha evangelista, mulher de Deus. Amém, amada. Estou feliz de saber que você está aqui também. Glória a Deus. Estamos ao vivo, Rádio Mulheresdedeus.net e no meu perfil Etelânia Lima no Facebook. Glória a Deus pela tua vida, amada Célia. Então, amados, para finalizar, eu vou repetir ao teu coração, que eu creio canta jubiloso nesta noite, porque hoje você tem a convicção de que a tua salvação não depende de mim, não depende da lei, não depende de pastor, não depende de presbítero, não depende de ninguém. Depende de você, no seu coração, confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Glória a Deus. Então, se você está julgando alguém baseado nos critérios da lei, vou dizer quem está condenado, quem está julgando. Entendeu? Porque a justiça de Deus veio para você, como veio para os judeus, mas você a rejeitou. Eu estou sendo bem clara, porque é a palavra de Deus que diz para você nesta noite: viva pela fé em Cristo Jesus. Confie na obra regeneradora de Cristo na cruz do Calvário. Confie que Ele fez o que Ele disse que ia fazer, salvar a humanidade e salvou, tirar o pecado do mundo e tirou, reconciliar você com Deus e reconciliou,
e trazer você para o reino dele. E ele trouxe, te dá a vida eterna. E basta você crer, porque ele já deu. Pela fé, nós viveremos. Então a palavra diz, porquanto não há diferença entre judeu e grego, não há diferença entre os judeus e nós, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então é hora de invocar ao Senhor Jesus. Amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, verso 13. Grave esta palavra em teu coração. Amém? Glória a Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Aí entra os pregadores da palavra de Deus. Aí Paulo fala, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem que ter alguém para pregar. Então o Senhor, ele escolheu algumas pessoas para serem pregadores da palavra. Pessoas foram convocados, foram predestinados, eleitos para pregarem a palavra. Então, vamos ver aqui. Pregar para que possam ouvir e para que, ao ouvirem, creiam. Amém? Glória a Deus. E por isso nós estamos aqui. Eu estou aqui. Jesus se faz presente aqui neste lugar. Glória a Deus, com o seu Espírito Santo. Cristo em nós também se manifesta nesta hora com poder, com autoridade sobre a tua vida, dissipar as trevas e trazer a luz ao teu entendimento e haja paz no teu coração, porque o justo viverá pela fé. E para finalizar, mas que nem todos obedecem ao Evangelho, é o que eu estava a falar para você. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Por que é que nem todos obedecem ao Evangelho? Porque o Evangelho é o que nós estamos pregando aqui neste momento. Viver pela fé em Cristo e não pela lei. E muitos não conseguiram separar ainda a lei da vida pela fé em Cristo. Eles não aceitam, eles permanecem doutrinando a igreja com a lei. E isto é rejeitar a justiça de Deus. De sorte, aí a palavra diz, mas nem todos obedecem ao Evangelho, né? Romanos 10, 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, ou seja, o profeta já avisava, já pregava, já dizia que muitos não iriam crer na pregação, né? Deste Evangelho que nós estamos pregando aqui, que são as boas novas. Veja bem, se eu estivesse aqui pregando a lei de Moisés, os 10 mandamentos, a Torá, eu estaria falando alguma coisa nova aqui? Evangelho é novidade. Uma boa nova. Então eu tinha que estar falando algo novo. E é o que eu estou falando para você, algo novo. Que nossa vida hoje é e deve ser pela fé na justiça de Deus. E quem é a justiça de Deus? Nossa fé deve estar direcionada para crer
não é em qualquer coisa, mas crer na obra de Deus por meio de Cristo, naquela cruz. Crer que Jesus veio cumprir a sua missão e cumpriu. E qual era a sua missão? Salvar a humanidade. E todo aquele que nele crê será salvo. Se você crê no seu coração e confessa com os teus lábios que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque a Escritura diz, estava já escrito, e o povo lia tanto a Escritura, mas o povo judeu parece que essa parte da Escritura esqueceu. Mas a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Isaías, que já havia falado sobre isso, já havia dito esta verdade. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa que você precisa para crer em Jesus Cristo. Você precisa ouvir a palavra de Deus para estar alimentando a tua fé em Jesus Cristo, para você crer em Jesus Cristo. Então você precisa conhecer esta palavra, você precisa ouvir esta palavra e você precisa estar confessando, crendo no teu coração verdadeiramente e confessando com os teus lábios que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E nós estamos aqui fazendo a nossa parte, trazendo esta palavra que é fiel, que é verdadeira, para que você estar ouvindo esta palavra. E a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Mas aí, Paulo ainda fala uma verdade sobre o povo judeu. Ele diz, mas digo, porventura não ouviram? E também muitos hoje, eu pergunto, porventura vocês não ouviram a palavra desta pregação para quererem ainda continuar vivendo pela lei como o povo judeu, como o povo de Israel, o povo da primeira aliança, da antiga aliança? Será que vocês nunca ouviram falar da graça de Deus, do amor de Deus em Cristo, da nova aliança de Deus com a humanidade, deste evangelho, da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo ao apóstolo dos gentios, ao apóstolo Paulo? Será que vocês nunca ouviram falar que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e que lá Deus o mostrou o que realmente havia acontecido? E que hoje nós temos a revelação do apóstolo Paulo nas suas 14 cartas, para que você possa ler, para que você possa ouvir, para que você possa pregar. Será que você nunca leu esta palavra? Para que hoje você ainda continue pregando o Antigo Testamento e querer ainda viver por ele, pela lei? Nós estamos aqui pregando o Evangelho e temos certeza, não somos confundidos, que a salvação é pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e suas palavras até os confins do mundo. Com certeza, aquele povo ouviu, porque toda a terra saiu a voz deles. Deles quem?
dos discípulos de Jesus Cristo, dos apóstolos de Jesus Cristo. Eles saíram por toda a terra pregando as boas novas. As suas palavras foram até os confins do mundo. Esse povo viu, nós ouvimos, você ouviu. Não podemos chegar diante de Deus hoje e dizer: ah, não, eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi dizer que nós somos salvos só pela graça de Deus, que é um favor imerecido, Efésios 2:8, pela fé. E isso você não pode negar. Você, em algum momento, você ouviu. Então, nós temos aqui essa missão de trazer essa palavra. Então, a palavra diz: mas digo, porventura Israel não soube? Claro que Israel soube. Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. E Isaías, profeta Isaías, ainda disse, né, ousadamente: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Tanto Moisés como Isaías não estão falando deles próprios, não. Está falando do que foi escrito a respeito de Jesus Cristo. Então, Moisés mesmo, ele avisou que o Deus meteria em ciúme o povo de Israel com o povo judeu, com o povo de outras nações. Por quê? Porque esse povo aceitaria Jesus pela fé, né? Confessariam a salvação pela fé em Cristo. Então, Moisés já havia predito isso, certo? Aí é onde está, quando nós falamos, nós somos pregadores do Evangelho de Deus e falamos na soberania de Deus. Veja que tudo está escrito. Então, o que está acontecendo hoje na minha vida e na tua está escrito, está estabelecido por Deus. Veja que os profetas já falavam do que estava sendo mencionado por Moisés, né, a respeito do que aconteceria com o povo judeu. O povo judeu sentiria ciúmes de outros povos. Esse povo, eu faço parte, você faz parte. Povos de outras nações que não receberam a lei como aliança. E nós vivemos hoje, muitas vezes, nós, pregadores do Evangelho de Deus, somos maltratados quando falamos da graça, porque muitas pessoas estão usando essa palavra graça como se fosse algo negativo, mas a graça de Deus é Cristo. E a graça de Deus é a única hoje realidade que nós temos, que a nossa salvação, para ela ser concretizada na nossa vida, ela teve que vir por meio daquele que era o único que podia nos conceder, que era Jesus Cristo. Por isso que a palavra diz que pela graça somos salvos, Efésios 2:8. E nós podemos compreender desta forma, porque nós não poderíamos dar a nós mesmos a nossa salvação. Não é mérito meu, não é mérito de ninguém a salvação da nossa alma. O único que poderia nos conceder era Cristo. Então nós precisamos confiar em Cristo e confessar a Cristo como Senhor da nossa vida. Então Isaías, ele fala que Deus revelou a Isaías, né, que Jesus Cristo seria achado pelos que não o buscavam, foi manifestado aos que por mim não perguntavam. Ou seja, o povo gentil não buscava a Deus, né? Não perguntavam por ele,
não estavam preocupados não mas com o Messias, porque a promessa do Messias não era para outros povos, era para o povo judeu. Então, o que o Isaías está dizendo aqui é que Cristo, que é o Messias, Jesus Cristo de Nazaré ressuscitado, que é o nosso Cristo, Senhor da nossa vida, ele é o Messias, e esse Messias não estava sendo naquele momento procurado por outros povos, porque a promessa não era para outros povos, era para o povo judeu, mas o povo judeu o rejeitou, não aceitou, não é verdade? Então, o próprio Moisés diz na profecia que esse povo que somos nós hoje, o povo de outras nações, o povo gentil, seria posto... os judeus teriam ciúmes de nós, né? Porque nós sim aceitaríamos a Jesus pela fé, porque nós não vimos, não convivemos, ele não veio para nós pela primeira vez, mas nós o aceitamos pela fé, nós compreendemos o evangelho de Deus, o amor de Deus, o favor imerecido de Deus na nossa vida. Então, finalizamos aqui quando diz: mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Foi o que Deus fez. Estendeu as suas mãos, deu a bênção, a primeira bênção, deu os 10 mandamentos, a salvação, através da lei, primeiramente, depois ofereceu a oportunidade de eles viverem em comunhão com Deus pela fé em Cristo, e mesmo assim, rebeldes e contradizentes, eles permaneceram. E muitos, mesmo não sendo judeus, continuam agindo como se fossem e são rebeldes e contradizentes. Amém? Porque querem continuar vivendo pela lei, quando a palavra do Senhor diz, Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Glória a Deus. Romanos 10:10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. A irmã Célia deixa um recado aqui, a irmã Maria Adeilda, graça e paz, Marinalva Souza, graça e paz. A irmã Maria Adeilda, paz do Senhor, irmã Etelânia, paz do Senhor, graça e paz, amada. Célia Maria, o adversário da nossa alma fica irritado com essa palavra da salvação, mas prosseguirmos caminhando, pregando a palavra da salvação em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo, amada. Vamos orar, orem comigo. Amado Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Santíssimo e Poderoso Deus, eu agradeço, ó Pai, por essa palavra rica, poderosa, verdadeira, que penetra o coração humano, a mente e o coração. Eu creio, Senhor, que nesta noite foi uma noite de revelação, foi um momento de alegria, de felicidade, também de exortação, mas na certeza de que o Senhor está conosco, e o Senhor está sempre pronto a nos receber no Teu reino, para que nós possamos, Senhor, caminhar nesta luz maravilhosa que é viver pela fé no Teu Filho, ó Pai.
nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Então, Pai amado, nesta noite eu quero, diante de Ti, Senhor, colocar também aqui todos aqueles que estão conosco nesta programação, que estão nos acompanhando, a irmã Célia, a Maria Deilda, a todas as mulheres, homens que estão junto conosco neste momento, Senhor, ao qual eu não lembro do nome de todos, mas o Senhor sabe, para que eles também sejam mensageiros desta palavra de amor, de fé, por onde quer que eles vá, e que eles sintam a alegria que invade também o meu coração nesta noite, de compreender a Tua graça, de compreender o Teu amor, o Teu favor imerecido sobre a nossa vida, que possamos caminhar nesta luz, na certeza da nossa salvação em Cristo. Deixamos aqui, Senhor, a programação na certeza de que o Senhor falou ao nosso coração e que o Senhor também vê a mente de cada um que está nessa noite pedindo algo além do que aqui nós falamos, mencionamos, mas o Senhor sabe, esses corações precisam de consolo, de conforto, precisam sentir esta paz também, que principalmente essa paz que o mundo não nos dá, eles possam continuar, Senhor, ouvindo e buscando o entendimento da Tua palavra, e que tudo que eles buscam, que é bom, que é construtivo, que é verdadeiro, que é saudável, né, que é de boa índole, que venha ser, Senhor, realizado, concretizado nas Tuas vidas. Ó Deus amado, muito obrigada. Peço-lhe uma noite de paz sobre a Tua proteção e dos Seus anjos, que o Senhor envie anjos ministrando ao nosso favor na vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, de toda a igreja, todo o povo de Deus nesta terra, do Cabo de Santo Agostinho, de todas as pessoas que estão nesse momento nos ouvindo em qualquer lugar do mundo, através da Rádio Mulheres de Deus e através desse Facebook, e que ainda irão nos ouvir. O Senhor envia anjos, Senhor, ministrando sobre a vida deles, em tudo que eles necessitam, que o Teu socorro é sempre muito presente em nossa vida. Mas o maior de tudo, o Senhor já nos deu, que é a nossa salvação em Cristo. Eu creio, Senhor, verdadeiramente na Tua palavra, e que neste mesmo Espírito eu agradeço por mais este programa, na certeza que o Senhor é conosco, o Senhor está em nós, se manifestando com poder e com autoridade, para trazer a paz que este mundo não pode nos dar. Muito obrigada, agradeço por tudo e por todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a você por estar junto comigo até as 22h21. O programa Vida em Graça de hoje fica por aqui. E continue acompanhando a programação da Rádio Mulheres de Deus.net. Nesta quarta-feira, o programa Mensagens e Reflexões com a irmã Nádia Gomes, a partir das 20h40. Aliás, 20h30, perdão, e você acompanha diretamente no nosso site. Não deixe de estar acessando o site radiomulheresdedeus.net. Tem muitas informações importantes para você lá, estudos e também o louvor, a adoração, campanhas educativas, enfim, tá bom? E falar nisso, vamos ouvir mais uma campanha educativa aqui no programa Vida em Graça de hoje, uma campanha e mais um louvor para finalizar, tá bom? Deus seja louvado pela tua vida, uma semana de muita paz no teu coração. Muito obrigada a todos, graça e paz, fica na paz, estamos finalizando agora. Uma boa noite. Utilidade pública. E agora, uma dica para a sua saúde. Se a criança está sempre com diarreia,
infecções, e se você notar que ela tem dificuldades de enxergar em lugares com luz fraca, fique atenta. Ela pode estar com falta de vitamina A no organismo. Procure um posto de saúde mais perto da sua casa para receber orientações. No dia a dia, não se esqueça, procure dar às crianças alimentos ricos em vitamina A. Saúde é melhor prevenir do que remediar. Uma campanha UNICEF, Ministério da Saúde. Esta é a rádio que todo mundo ouve. Rádio Mulheres de Deus. Disparada na audiência. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural
faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Que todo mundo. Rádio Mulheres de Deus. Disparada. 22 horas e 28 minutos.